gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Moraes Lê. Hoje a gente vai falar sobre ressaca literária. Esse foi um tema pedido por uma inscrita minha, Camila, e vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro de tudo, todas as dicas que eu vou dar são baseadas na minha experiência pessoal como leitora e também nos meus gostos, mas eu espero que de alguma forma isso ajude te ajude, né, a resolver esse problema da ressaca literária. Eu acredito que as pessoas que estiverem com ressaca literária provavelmente vão aparecer aqui esperando alguma solução. Então, então aqui são as minhas dicas pessoais. Bom, ressaca literária, para quem não conhece o termo, é um termo muito usado na internet para quem consome, né, esse tipo de conteúdo sobre livros, né, e leitura. É sobre quando você não está conseguindo ler, se concentrar numa leitura nova e você acha que você não gosta mais de ler. É simplesmente isso. Então você está com dificuldade para engatar nas suas leituras atuais, você não está inspirado o suficiente e, bom, para solucionar um problema é sempre importante identificar a causa do problema, certo? Então pense aí consigo mesmo qual que é o motivo de você estar se sentindo assim, por que você não está conseguindo ler nada. Isso tem a ver com a sua vida pessoal, com outras coisas que acontecem na sua vida, porque um leitor não é só leitor. O leitor tem uma vida inteira, né? A leitura é só uma partezinha, geralmente é a partezinha do lazer. Então, primeiro de tudo, não se cobre muito com relação a isso, mas se a fonte do seu problema de ressaca literária é um outro livro, aí a gente vai trabalhar com esse tipo de dica, né? Se o seu problema é pessoal, dê tempo a si mesmo e tá tudo bem não ler. E, na verdade, mesmo se o seu problema for um livro, essa é a minha primeira dica. Então, assim, os motivos pelos quais eu já entrei nesse tipo de ressaca literária é ter lido um livro muito difícil e longo, ou ter só lido um livro longo, mas que eu fiquei completamente imersa naquele ambiente e não consegui sair dele exatamente quando o livro acabou. Isso também serve para livros curtos. Então, às vezes você lê um livro curto, mas que te impactou tanto que você está com dificuldade de entrar em outros universos, em outros livros. Se for um livro muito difícil e você penou para terminar essa leitura, talvez você só esteja cansada. Então, assim, dê uns dias e daqui a pouco você volta para ler, né? Se agora o seu problema é que você ficou totalmente imersa no mundo e tá com dificuldade de sair, também dê um tempo ao tempo. E você vai guardar esses personagens com carinho. Quando você estiver preparada, você vai partir para a próxima aventura. É uma coisa que eu acho interessante, principalmente nesses momentos que talvez você não leia todos os dias, não esteja conseguindo pegar, então faz 2 dias que você terminou um livro, uma semana, e não conseguiu pegar mais um outro livro por causa dessa ressaca, desse problema. Então com o tempo você tá para ler, mas você não tá conseguindo se concentrar, você não tá conseguindo se identificar com personagens, com a história, com o novo ambiente. Uma coisa que eu acho legal é consumir outras formas de entretenimento que possam te inspirar a pegar um livrinho para ler. Então, existem alguns filmes, né? Por exemplo, A Sociedade dos Poetas Mortos, ou A Sociedade Literária da Torta de Casca de Batata. Eles são 2 filmes, por exemplo, que eles conversam sobre literatura, sobre a importância dos livros nas nossas vidas e nos nossos sentimentos e na nossa evolução pessoal e tudo mais. Então, talvez sejam bons filminhos para você se sentir mais inspirado. Ou então, assistir filmes que são baseados em livros, por exemplo, os filmes do Orgulho e Preconceito, ou série, né, do Orgulho e Preconceito. Enfim,
qualquer coisa que seja inspirada mesmo em livro, porque aí você vai ficar com vontade de ler alguma coisa, não necessariamente é o livro que aparece no filme ou é o livro em que o filme foi baseado. Você não precisa pegar esses, mas talvez você pegue simplesmente um livro. Ou então pegar alguma série ou filme que os personagens são leitores. Então, existe aquele episódio de Friends que o Joey e a Rachel trocam de livros, né? O Joey vai ler Mulherzinhas e a Rachel vai ler O Iluminado. Esse episódio de Friends é muito legal e aí você pode ficar inspirado para pegar ou um desses livros ou um outro livro. E também, atualmente, estou assistindo a 3ª temporada de The White Lotus e é muito legal que em todas as temporadas, como eles estão em um hotel, e aí nesses hotéis acontecem coisas misteriosas, e enquanto eles estão resolvendo seus próprios problemas pessoais e tudo mais, eles estão sempre com um livrinho na mão. Não sei se vocês já repararam nisso. Então, toda vez que eu tô assistindo, eu fico com muita vontade de terminar o capítulo que eu tô assistindo e pegar um livro para ler. Então, eu acho que quando você vê outra pessoa lendo, você fica com vontade. Ainda nesse campo de assistir coisas, né? Nesse sentido, eu acho legal as redes sociais no geral, por exemplo, o TikTok, o Instagram e até aqui no YouTube, assistir esses vídeos que te dão inspiração, ou ver fotos que te dão inspiração, com umas fotos bonitas, né, com um livro, um cafezinho e tal. Querendo ou não, a gente gosta, nosso cérebro gosta desse tipo de coisa. Mas você tem que sair, né, tem que entrar ali no TikTok, ver uns vídeos legais, às vezes são aqueles vídeos com uma frase de um livro, às vezes são só dicas de livro mesmo, mas tem que sair, né? Porque às vezes aquilo ali é um buraco, né? Que você não consegue sair mais, né? Você pode ficar horas ali e se perder. Então, assim, entra, fica um pouquinho, assiste vídeos desses rapidinhos, mas fecha rapidinho também e vai pra leitura. Ou se prepara para ler alguma coisa. Bom, e aí tem essa outra questão, um outro motivo de ressaca literária, acredito eu, que afeta talvez um tipo específico de leitor, que é o leitor que não varia, não varia as suas leituras. Existem pessoas que só leem romance ou que acabam só lendo fantasia infanto-juvenil ou young adult, sabe? Esses gêneros contemporâneos que são legais, eu gosto também, mas que no fim eles têm a tendência a ter os mesmos tipos de personagem ou os mesmos tipos de problemática. E assim, não adianta revirar o olho pra mim agora, porque você sabe do que eu tô falando. Se você é leitor desse tipo de livro, você sabe que eles têm sim personagens específicos, tem sim uma similaridade entre eles mesmos e é normal você se cansar, porque aí você vai pegar um livro que você vê a sinopse, parece interessante, mas você sabe o que vai acontecer. Você sabe que se for um enemy lovers, eles não vão se gostar, e aí depois eles vão se gostar, depois vai ter uma treta perto do final, mas aí eles vão resolver e eles vão ficar juntos. Você sabe disso, e você sabe que geralmente o casal é parecido, né? Assim, eles têm motivos para serem bravinhos uns com os outros e vai ter umas atrapalhadas e tudo mais. Então, assim, se você ler vários desses, é claro que você não vai ficar tão inspirado para pegar, sei lá, você leu 5 desse tipo de livro. Você não vai ficar tão inspirado para pegar um sexto, né? Então, eu diria para pegar um thriller, pegar um policial, pegar uma fantasia, pegar outros tipos de livro. Bom, e aí também, por exemplo, se chegar ao ponto de que você é um leitor de contemporâneos e que você já lê todas esses tipos de livro, né? Você leu todos os romances, todos os young adults, todos os thrillers, tudo mais, pega um clássico. Ou se você é um leitor de clássicos, pega um contemporâneo. Então, assim, varie suas leituras, varie o nível de dificuldade das suas leituras. Então,
Você pegou um livro que é a sua zona de conforto, é uma coisa fácil de ser lida, você leu assim num fim de semana e aí você cansou, pega uma coisa desafiadora para você. Pensa aí no que você tem na estante que pode ser desafiador. Não precisa ser um clássico, mas geralmente clássicos são um pouco mais desafiadores. Se você só lê clássicos, aí também. Pega um contemporâneo, pega um young adult para relaxar, pega um thriller, um suspensão para você ficar pensando, gente, o que está acontecendo aqui? Então, tentem ir mudando, né, os níveis de dificuldade. E lembrando sempre que ler é como ir à academia. Então, se você passa uns dias sem ir à academia, é muito mais difícil na hora que você tá voltando. Não só o fato de você sair de casa para ir, mas quando você vai pegar o peso. Às vezes, o peso que você estava pegando tranquilamente fica mais pesado. E aí, você tem que diminuir o peso também. Então, ler para o nosso cérebro é praticamente essa questão. Então, quanto mais tempo você fica sem ler, mais difícil é de voltar. Então, também na hora que você for voltar, não pega um calhamaço, não pega um livro mais difícil. Pegue livros curtos ou releia seus livros preferidos. Então, agora, eu trouxe aqui uns livros que eu tenho aqui em casa, que são livros que, assim, se eu estivesse passando por uma ressaca literária, eu provavelmente pegaria esses. E aí entra essa questão de que isso aqui é totalmente o meu gosto pessoal. É assim, se perguntarem pra mim, Luísa, que tipo de livro você gosta de ler? É essa pilha aqui, tá? Então essa pilha aqui é o meu manual pessoal de Luísa, leitora. E essa é a dica principal também, né? Então, se conheça como leitor, pega coisas que você gosta, pega coisas que são do seu interesse. Isso inclui também a não ficção. Porque quando você lê não ficção, às vezes você está interessada nesse tema e, além disso, você aprende coisas novas e lê uma coisa diferente e o seu cérebro continua acostumado com a leitura. Não trouxe não ficção aqui, mas eu acho interessante ressaltar esse ponto. Então, para curar a ressaca literária, procure mudar o seu nível de dificuldade de leitura, ou aumenta ou diminui. Assista filmes e séries que tenham leitores ou que falem sobre livros. Pegue coisas que você gosta de ler. E é isso. Então, assim, é primordial que você se conheça como leitor. Então, aqui eu trouxe umas dicas de livros e para quem se identificar aí com o meu gosto, só acho que são boas dicas e para quem tá procurando também mudar o estilo, porque lembra que uma das minhas dicas anteriores foi mudar o seu estilo de livro que você tá lendo. Então aqui tem outras coisas, né? Então se você tem o mesmo gosto, vai ser legal. Se você tem gosto diferente, tem aqui uma dica de livros diferentes para você ler. Então vamos começar. Eu vou começar, gente, pelos meus preferidos. Então, livros preferidos que eu gosto, que eu já li várias vezes e pretendo continuar lendo e relendo. Só de ver eu já fico com vontade. Então, eu tô mexendo aqui nos livros. Eu acho que eu até dei uma tremida aqui, mas tudo bem. Pronto, achei. Eu tô com a pilha aqui e aí eu não organizei na ordem que eu ia falar, porque na verdade eu nem defini uma ordem. Mas eu vou começar pelos preferidos. Quem assistiu meu vídeo da Agatha Christie, sobre a Agatha Christie, vai saber que esse aqui é um dos meus livros conforto. Eu acabei de falar, porque na verdade eu gravei tudo no mesmo dia. Então eu acabei de falar desse livro aqui pra vocês. No canal vai ter uma semana aí de diferença entre esses dois vídeos, mas uma semana ou duas, eu tenho que ver o calendário. Mas esse aqui, então, é um dos livros que eu li, tipo, várias vezes. Eu acho muito engraçado. Então vejam lá o vídeo da Agatha Christie. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E esse livro aqui, O Inimigo Secreto, né? Então estou apresentando O Inimigo Secreto para vocês. E ele está sendo apresentado com toda a sua sinopse nesse vídeo da Agatha Christie. Então vai lá. A LPM trouxe a HQ. No vídeo da Agatha Christie eu não mostrei a HQ, mas tem a HQ, foi adaptada por um belga,
E é muito legal, ele chega a ser diferente, um pouquinho diferente do livro em si, mas eu acho que são adaptações feitas por causa do estilo, né? De do estilo em que a mensagem está sendo passada, né? Então a mensagem está sendo passada em forma de HQ, então algumas adaptações têm que ser feitas, né? Isso também serve para filmes. Não tem nunca como o filme ser igual ao livro, porque são mídias diferentes. Aqui não é totalmente mídia diferente, mas são gêneros diferentes, né? Gêneros textuais diferentes. Então, temos em HQ e isso aqui foi muito bom também. Porque eu posso simplesmente reler um dos meus livros preferidos em forma de HQ. E foi uma delícia. O dia que eu li isso aqui, eu estava de ressaca literária. Então eu li aqui na sacada aqui atrás de mim, tomando um chazinho e comendo um docinho. Foi ótimo. Um dos meus livros preferidos também, e aqui eu falo dele no meu vídeo sobre como começar a ler clássicos, que é Orgulho e Preconceito. Eu tenho essa edição aqui em português, que foi a primeira edição que eu li. Eu gosto muito dessa edição. E essa aqui, olha, toda bonitona, eu trouxe só pra mostrar mesmo. Eu comprei na Amazon e é lindíssima. Tá em inglês e assim, aqui é interessante porque entra essa questão de como curar a ressaca literária com seu livro preferido. Você pode ou tanto relaxar no seu idioma original, ou você pode também se desafiar e ler no idioma original do escritor. Então, eu olho para esse livro e já quero ler. Dei uma olhadinha no meu vídeo sobre clássicos, né? Como começar a ler clássicos, mas eu acredito que todo mundo conhece a sinopse de Orgulho e Preconceito. E é por isso que eu não vou me ater nos livros em que eu já falei por aqui. No meu vídeo de clássicos, de como começar a ler clássicos, eu dou a dica de começar a ler clássicos por contos. E eu ainda vou apertar essa tecla do contos aqui também na cura da ressaca literária, porque você não precisa ler coisas longas e você não precisa ler um livro inteiro de contos, né, pra se satisfazer. Ou seja, você pode pegar um conto desse aqui e ler. Esse aqui é uma das minhas leituras atuais. Eu não sei se eu vou terminar agora em abril, ou se eu vou deixar o livro pra lá. Eu li alguns contos, eu li 3 ou 4 contos já dessa coletânea no fim de semana anterior e eu me diverti demais. É da Edith Nesbit e ela é uma autora vitoriana. Ela escreveu muito para o público infantil e infanto-juvenil, mas ela também tem uns contos macabros para o público adulto e é muito legal. Essa edição aqui tá bem bonita, né? É da Wish, aquelas edições do financiamento coletivo, mas os contos, tudo da Nesbit tá em domínio público, então você pode encontrar no Projeto Gutenberg, em inglês, né? Em português, aí você já tem que procurar a tradução e comprar a tradução. Esse livro aqui tá bem bonito, eu encontrei um errinho de português, mas nada muito grave, foi só um por enquanto, só avisando aí. Aqui no canal eu já fiz um vídeo também para o Pássaro de Fogo, que são contos de fadas russos, são diferentes, são legais para conhecer, contos de fadas novos, contos de fadas que tem esse elemento de contos de fadas, mas com elementos culturais diferentes, uma mitologia diferente, então é muito legal esse livro aqui, é curtinho, ele é muito pequenininho e os contos têm 3 páginas por aí, então também é ótimo você ler rápido ou você pode ler um conto só, isso já faz bem pro seu cérebro, né? E aí, entrando nessa onda do conto de fadas, eu trouxe aqui o meu livro dos Irmãos Grimm. Foi um presente de 12 anos meu de aniversário que meus pais me deram. Tem até aqui, eu acho que tem a minha letrinha da época, inclusive. Aqui, ó. Luísa Moraes, 14 de maio de 2006. Essa edição aqui ainda existe para vender. Não é com capa dura, eu acho.
mas são os contos de fadas originais, então é aquela versão mais hardcore dos contos de fadas, mas é bem completo. Nossa, tem um monte de contos de fadas aqui. Né, não é um livro grosso, mas os contos de fadas, eles são curtos, né? Então tem muitos aqui. Ainda na onda dos contos, eu indico também para quem gosta desse ambiente misterioso. Vocês estão vendo já que eu gosto de coisas misteriosas, né? Eu sou apaixonada por segredos e intrigas e um pezinho ali no macabro. Então, esses livros de contos que eu trouxe para esse vídeo, praticamente todos têm alguma coisa nesse sentido. E o Edgar Allan Poe é uma ótima pedida também. Ele tem contos sensacionais. Ele é meio que praticamente o pai, né, de dois gêneros literários que temos hoje, que é o terror e o policial. E essa edição aqui era da minha irmã. Me apropriei. E tem todos praticamente os contos mais importantes do Poe aqui nessa edição da Tordesilhas. E aí, indo então para um outro gênero, que é na verdade o gênero infanto-juvenil. E assim, eu vou mostrar aqui as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, que eu acho que eu também ganhei de aniversário. Não, ganhei em julho de 2005. Não foi de aniversário, mas foi de férias, presentinho de férias dos meus pais. Bem no ano que ia passar no cinema, né, tinha não era exatamente ainda o trailer lá no Disney Channel, mas era assim, em breve. E aí tinha Nárnia, assim, bem na sua cara, assim. E eu fiquei assim, o que é isso? É um filme? Vai passar na TV? O que tá acontecendo? E aí um dia eu fui na livraria e tinha assim as Crônicas de Nárnia. Aí eu, nossa, é aquilo ali que tava no Disney Channel. E aí eu comecei a ler, gostei, meu pai me ofereceu. Naqueles tempos raros em que meu pai me oferecia livros, ele não oferece mais. Na verdade, comprar livros virou um pesadelo, né? Mas, então, ele me ofereceu esse livrinho aqui e eu ganhei. Mas o C.S. Lewis tem uma fala muito bonita que é: um dia chegará novamente o tempo que você vai reler os contos de fadas e gostar. E aí entra aqui toda essa questão, os contos de fadas que eu indiquei, mas também os livros infantos juvenis que eu vou indicar. Na verdade, a maioria aqui dos livros que eu tô indicando são livros que me marcaram como leitora dessa época de pré-adolescente e adolescente, porque são livros bons, são livros assim de qualidade alta e são divertidíssimos e realmente me passa essa sensação de que eu tô dentro desse universo, e eu acho que isso é ótimo para curar uma ressaca literária, sabe? Então aqui eu peguei esse, que foi o primeiro Nárnia que eu li, mas eu tenho o resto da coleção e você também não precisa ler todos os livros, né, da coleção do Nárnia. Você pode ler um e já fica satisfeita, já passa, já cura essa ressaca e é isso aí. Nessa mesma época, nessa mesma fase, na verdade, lá para 2006, também eu acho que esse foi um outro presente de aniversário de 2006 que eu ganhei, ou um pouco antes. Mas eu ganhei esse aqui da minha mãe, que é o Deltora Quest. O Deltora Quest eu acho que ainda tem para vender numa roupagem diferente também. Ele é pequenininho, vocês estão vendo? Eles são vários, tá? Então aí um pequenininho, na verdade, vira um gigantão. Nesse livro aqui, a gente tem esse reino de Deltora, que foi dominado por um senhor das sombras. E esse senhor das sombras só causou desgraça nesse reino. E para salvar o reino, um jovem de 16 anos, o Lief, tem que conseguir as pedras desse cinturão aqui. E com esse cinturão, o Senhor das Sombras será derrotado. Então, cada livrinho eles vão estar procurando por uma pedra, tirando o 8º livro, que eles vão para a batalha, né? Então, eles quem? O Lief, o Barda e a Jasmine. Então, esses 3 vão atrás das pedras e eles vão viver aventuras maravilhosas e
também difíceis, com umas criaturas horrorosas. Cada livro, cada capa tem uma dessas criaturas horrorosas na capa. Eu lembro que na época eu achava as capas muito feias. Agora eu nem acho tanto mais, mas eu achava horrorosa a capa. Mas é muito bom e você lê muito, muito rápido. Eu lembro que... rápido e de forma divertida. Eu lembro que no Natal de 2007 eu ganhei o 3º e o 4º livro, exatamente desse aqui, porque tem o Deltora 2 e tem o Deltora 3. E eu li um em um dia e o outro no outro dia. Então chegou dia 27 e eu tava sem nada pra ler de férias. E os meus pais ficaram revoltadíssimos comigo. Mas assim, eu não tinha como parar, eu precisava saber o que ia acontecer, eu precisava saber. A gente sabe que eles vão recuperar as pedras, mas assim, como? Porque é aí que tá, né? Como recuperar as pedras? É muito bom. Aí, né, obviamente, vou destacar aqui quem gosta de Harry Potter. Pega um Harry Potter pra ler, né? Não sei se você pegaria logo o primeiro, ou se você pegaria onde você parou na sua leitura ou releitura, ou só pega seu preferido. Você vai lembrar onde que parou, né? Então entra nessa questão, tá? Entre os infantos juvenis, que são gostosos de ler, e os preferidos. Então pega aí um Harry Potter. Eu peguei esse aqui porque ele tava mais fácil de alcançar. Eu reli, inclusive, esse ano. Mas eu pretendo pegar o segundo muito em breve. Se tudo der certo em maio, eu vou reler Harry Potter e a Câmara Secreta. E, enfim, isso aqui já aquece seu coração. Já te ajuda a curar a ressaca também. Aí, eu vou pegar aqui na onda dos infantos juvenis. Eu já indiquei A Noite dos Vultos, que são os contos mais sombrios da Nesbit. E aqui nós temos 5 Crianças e um Segredo, que o nome original é Five Children and It. Também domínio público, também dá para pegar na Amazon de graça pro e-book, dá para pegar no Project Gutenberg de graça também. Enfim, e aí você pode ler. E existem outras edições. Essa edição aqui, eu revisei, eu fui a revisora. E eu me diverti demais lendo esse livro. Tem um filme da época que eu era pré-adolescente. Eu assisti na TV. É com o ator que fez A Fantástica Fábrica de Chocolate, que faz o The Good Doctor. É com ele. E é também com o Anthony do Bridgertons, que também fez Wicked agora, né? Ele é o irmão mais velho nesse filme, antigão. Quer dizer, antigão, 20 anos, mas antigo já, né? É com eles. E é muito legal. Aqui nesse livro a gente vai ter 5 crianças que estão indo passar o verão numa casa de campo. Eles moram em Londres e agora eles têm todo o espaço do mundo para brincar. E enquanto eles estão explorando em volta da casa, e a mãe deles foi ajudar a avó deles, que ficou doente em outra cidade, e o pai ainda tá trabalhando, então ele vai chegar em breve. Ficou só a governanta e a cozinheira na casa deles. Bom, então eles estão muito livres para brincar. Nisso, eles vão brincar num lugar que é cheio de areia, assim, e eles encontram uma criatura. Essa criatura é um Pasmed, é tipo um duende bem antigo e ele pode te conceder um desejo por dia. E esse desejo some ao pôr do sol. Então, a cada capítulo, eles vão desejar uma coisa, vai dar tudo errado e é muito engraçado. E aí depois o desejo some, mas eles vão ter que lidar com as consequências desse desejo. Então é maravilhoso. Tem um capítulo aqui que eu ri tanto, que é quando um dos meninos deseja que a casa deles vire um castelo e que esteja, na verdade, em um cerco. Então eles estão cercados por inimigos. É muito bom, eu sou apaixonada por romances de cavalaria e histórias do Rei Arthur. Então, assim, quando isso aconteceu, eu fiquei, meu Deus! E aí eles estavam tentando lembrar, né, de tudo que eles tinham lido. Naquela época, essas crianças não tinham TV. Então, eles tinham que lembrar de tudo que eles tinham lido para conseguir resolver esse problema.
Tem um dos capítulos aqui que eles desejam voar, então eles conseguem asas, mas assim, ter asas não é tão fácil quanto a gente imagina. Então é muito, muito legal. E eles também têm esse irmão que é um bebezinho. E esse aqui, esses capítulos do irmão bebezinho são muito bons também. Ele é chamado de O Carneirinho. E enfim, é muito legal esse livro aqui. Muito divertido. A Nesbit é super criativa, tanto para os adultos quanto para as crianças, né? E você sendo adulto, pode ler os dois, o melhor dos dois mundos, da Nesbit. E eu li agora esse mês, que é o Chamado da Floresta. O Chamado da Floresta, ele serve, né, para o público juvenil, mas ele serve também para adulto, é Jack London, né, gente? E, gente, é muito bom. Você vai ler esse livro aqui, é a perspectiva de um cachorro, uma mistura de um São Bernardo com um collie. E ele é um cachorro muito inteligente. Ele é raptado de casa, da casa de um juiz em que ele vivia com maior conforto, e ele vai ter que trabalhar no Alasca, na neve, e lidar com outros cachorros, lidar com a questão de ser o dominante ou não ser o dominante da matilha, enfim, lidar com violências que os homens fazem contra esses cachorros. É muito bom. No meio de tudo você consegue refletir sobre questões da vida. É muito bom. É pequenininho e é sensacional, assim, qualidade extrema. A diferença é que não tem tantos diálogos assim, você vai estar muito imerso no que o cachorro tá sentindo, no que o cachorro, né, do que o Buck tá pensando. Então, é muito, não é descritivo, mas é descritivo em questão de lugar e tal, mas é descritivo em questão de quem ele tá contando, o narrador tá contando, o Buck se sentiu ameaçado pelo outro cachorro, eles brigaram, e aí tipo, tudo que tá acontecendo, como eles não falam, é uma descrição, né? Então não tem muitos diálogos, mas você fica imersa a essa história aqui. E indo também, né, como esse aqui também né, como o Chamado da Floresta para um público juvenil e para o adulto, também eu trouxe outro livro aqui que é para um público juvenil e para um público adulto, que é O Senhor das Moscas, né, um super clássico, um must read. Aqui nós temos esses meninos ingleses que estão perdidos numa ilha. E eles vão ter que lidar com isso. Ou seja, Lost e qualquer outra série, qualquer outro filme sobre perdidos na ilha bebeu dessa fonte aqui, né? E é nessa questão de estar perdido na ilha, nessa questão de ter que sobreviver e estar em grupo, a gente vai ver aqui um desenvolvimento de uma mini sociedade que pode ter aí problemas bem obscuros, apesar de serem tão jovenzinhos. É muito bom esse livro aqui. E aí, outro livro que eu indico, não tá tão fácil de achar esse aqui, são Os Reis Malditos. O primeiro livro se chama O Rei de Ferro, é da Bertrand Brasil, aqui no Brasil. E é muito bom. Aqui a gente vai, é uma história que se passa na Idade Média. Inclusive, essa série de livros foi uma das inspirações pro Martin escrever Guerra dos Tronos, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, porque a gente vai ter aqui a dinastia dos Carolíngios, e é o fim de uma dinastia, na verdade, que o fim dessa dinastia vai ser marcado pela Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Então, esse livro vai começar na época do Felipe o Belo, logo depois que as cruzadas terminam. E as cruzadas terminam, a coisa mudou, né? O jogo mudou. E nós temos os cruzados sendo traídos pelo próprio rei, digamos assim, e sendo caçados, presos e executados. Ao mesmo tempo, nós temos intrigas da corte, então as noras do
do Felipe e o Belo estão tendo caso com outros rapazes que não são, né, obviamente, não são seus maridos, que são os príncipes. E a gente tem toda essa intriga de como que quem vai denunciar essas princesas vai lidar com isso. Então nós temos aqui muito jogo de poder, nós temos o papel da igreja na Idade Média, nós temos as intrigas pessoais mesmo, eu adoro esse tipo de coisa. Segredos, intrigas, puxar o tapete, só na literatura, gente, pelo amor de Deus. É por isso que a gente gosta de literatura, porque a gente pode ver tudo isso, mas continuar no conforto de casa e continuar sendo uma pessoa boa, né? Espero eu. E aqui a gente também vai pensar sobre a vida, nós temos toda essa questão da Idade Média na França, que também é legal, é diferente. Eu gosto muito de coisas que se passam na Idade Média, e eu gosto muito de romances históricos no geral. O que são romances históricos é quando um autor estuda história e ele vai contar a história pra gente, mas preenchendo algumas lacunas com a sua imaginação. Isso inclui os diálogos entre as personagens, né? Porque ninguém estava ali para saber o que eles estavam conversando. Então é ótimo, é claro que são livros que você vai se divertir. E também o ideal é você pesquisar se aquilo aconteceu mesmo, o que é verdade e o que não é. Sempre, toda vez que tiver alguma coisa histórica, é bom fazer esse tipo de pesquisa. Então você sai ganhando conhecimento, né? Se você fizer essa pesquisa, né? Por favor, não vá ler o livro e começar a espalhar o que aconteceu no livro sem verificar se foi a imaginação do autor, né? Do Maurice Duron, ou se foi real, né? Enfim, é muito bom. E aí, é isso. Ele é curtinho, tá? É que ele é formato de bolso, aí ele parece maior, mas na versão em português ele é bem curtinho. E aí tá meio difícil de achar, mas é possível achar em sebo, e vira e mexe aparece misteriosamente na livraria, eu sei porque eu já vi. Então é isso, né? Eu acho que ficou claro. Aqui a gente tava, nessa última parte do vídeo, a gente tava numas dicas de livro, mas retomando, então, eu acho que eu já retomei uma vez, mas eu vou retomar de novo. Por a ressaca literária, dê um tempo a si mesmo, consuma outros entretenimentos que tenham leitores. Isso pode ser a gente pode incluir a rede social. E pegue livros que você goste, pegue livros que sejam curtos, pegue livros que sejam rápidos, e que tenham a ver com o seu gosto pessoal ou com a sua história como leitora. Releia livros se você precisar. O importante é não deixar o cérebro parado por muito tempo. E se a sua ressaca é porque você leu de mais de um gênero só, alterne os gêneros. Se você lê todos os gêneros de um momento específico da história, seja clássico ou seja agora, né, um contemporâneo, alterne o nível de dificuldade da sua leitura para dar um desafio para o cérebro. O importante é se mover de alguma forma, em algum momento. Não espere demais, né? Porque ler é como ir à academia. E eu vou ficando por aqui. Se você tiver outras formas de curar a ressaca literária, compartilhe aqui com a gente. Divida aí o que você acha. E também divida dicas de livro. Estamos aqui para discutir literatura. Tchau, tchau.